todos bem? A videoaula de hoje ela encerra o capítulo 2 e ela fala sobre misturas de soluções, tá? O objetivo aqui é a gente conseguir misturar duas soluções de concentrações conhecidas e verificar a solução final, qual é a concentração, certo? Então aqui também ainda envolve cálculo de concentração, acontece de forma similar à diluição. Legal? Então vamos nessa. Gente, para entrar no contexto, vamos falar um pouquinho sobre um contexto da realidade que trata do ciclo hídrico, tá? O ciclo da água. Legal? Nós sabemos que a água ela percorre diversos compartimentos terrestres, tá? Entre os compartimentos sólido, líquido e gasoso, o que significa que a água ela percorre os corpos d'água, ela corre através dos corpos d'água, ela, na forma de vapor d'água, ela também circula através da atmosfera e percola, né? Ela transpassa o solo, chegando aos lençóis freáticos, né? E completando o ciclo. Claro, esse ciclo aqui ele é um ciclo resumido, legal? Mas qual é a ideia? Dentro desse ciclo, muitas vezes vai acontecer da água sofrer misturas, tá? E nós sabemos que a água doce, que não tem açúcar naturalmente, né? Mas a água doce, que tem uma concentração, uma determinada concentração de minerais, de sais, tem concentrações desses elementos diferentes da concentração desses mesmos elementos ou substâncias que tem em outro compartimento aquático, tal como o mar, né? O lençol freático tem uma concentração de sais, o mar tem uma outra concentração de sais. E, eventualmente, ocorre uma mistura dessas duas águas. Legal? E nessa mistura, qual que é o resultado da concentração dessas substâncias? Pois é, esse é o contexto da aula de hoje, certo? Então nós vamos aproveitar um pouquinho da nossa lógica matemática e tentar verificar o que acontece e deduzir a fórmula que vai levar a gente a entender essas variações de concentração quando ocorrem as misturas. Beleza? Então, vamos lá. Para começar, gente, vamos imaginar que nós temos duas amostras A e B de substâncias quaisquer, né? São substâncias líquidas, são soluções, tá? Cada qual com a sua concentração de A, concentração de B, e cada qual com o seu volume, certo? Necessariamente, nós vamos ter uma massa de soluto dissolvido em A e uma massa de soluto dissolvido em B. Legal? Quando misturarmos as duas, isso vai resultar numa solução C, que vai ter, obviamente, um volume maior, uma massa resultante do soluto, que é a mistura do soluto de A mais o soluto de B, certo? E, por consequência, vai ter uma concentração final diferente de A e diferente de B, certo? Então, o nosso objetivo aqui é verificar matematicamente como a gente calcula essa concentração final da solução resultante, beleza? Então, vamos tentar verificar isso de maneira lógica. Vamos lá. Para começar, o que nos interessa nesse exemplo é calcular a concentração da solução resultante. Vamos lá. A gente entende que concentração ela pode ser expressa em termos de massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Então, para simplificar, ficaria assim: C igual a M sobre V. Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Legal? Se rearranjarmos essa expressão para calcular a massa, ela ficaria com essa forma aqui, olha. Tá certo? Em que massa de soluto que tem nessa solução vai ser a concentração desse soluto na solução vezes o volume. Resumidamente, massa é concentração vezes volume. Simplesmente isso. Legal? Massa de quê? Massa do soluto. Tá bom? É disso que nós estamos falando. Então, aplicando isso ao nosso exemplo, nós temos aqui essa tabela que nos traz as informações dos recipientes, tá? Em que o recipiente A tem 40 mililitros de volume e concentração de 10 gramas por mililitro, tá certo? Aqui, nesse exemplo, nós não vamos precisar
fazer conversão de unidades, uma vez que o volume ele é expresso em mililitros e na concentração o volume também é expresso em mililitros. Então, tranquilo, só jogar os valores. Vamos tentar. Significa que a massa de soluto no recipiente A é a concentração desse soluto no recipiente A vezes o volume do recipiente A, tá? Volume da solução em A. Então, jogando os valores, vai ficar que a concentração 10 gramas por mililitro, o volume 40 mililitros, isso vai dar uma massa de soluto em A, no recipiente A, de 400 gramas. Legal? Então, vamos fazer agora o mesmo para o recipiente B. Tá lá, a massa de B é a concentração de B vezes o volume de B. Mesma coisa, jogar os valores, vai ficar, olha lá, concentração vezes volume, aqui eu pus volume vezes concentração, mas dá na mesma, tá bom? Isso vai ficar 60 vezes 15, que dá 900 gramas. Beleza? Agora vamos parar para pensar. Qual é o próximo passo? O próximo passo é entender que se concentração é massa dividido por volume, então a gente pode expressar que a concentração da solução C é a massa total, que é a massa de A, mais a massa de B, concorda? Se nós misturamos as duas soluções, misturamos os dois solutos. Tá? Então a massa total de C vai ser a massa de A mais a massa de B, certo? Então aqui em cima. Agora, o volume total. Se a gente misturou duas soluções, é como você pegar 2 copos d'água, misturar num outro recipiente, quanto você tem? Você tem o equivalente ao volume de 2 copos. Tá? Então, simplesmente misturando as soluções, você vai ter os volumes somados. Legal? Então, o volume total vai ficar o volume de A mais o volume de B. Tranquilo, né, gente? É bem fácil entender esse processo. Então, jogando os valores, olha só, a massa de A mais a massa de B, que é os 400 mais os 900, dá 1.300 gramas. Volume de A mais o volume de B, está aqui, né? 40 mais 60 dá 100 ml, certo? Dividindo 1.300 gramas por 100 ml, isso vai dar aqui uma concentração final de 13 gramas por mililitro. Essa é a concentração da solução final. Tranquilo, né, gente? Percebe que aqui nós não criamos uma fórmula, porém, ela nos permite criar uma fórmula, certo? Como fazer isso? Percebe? Tudo parte da fórmula da concentração. Se a concentração da solução final é a massa total dividida pelo volume total de tudo que foi misturado, então a gente pode destrinchar isso da seguinte forma: sabendo que massa é concentração vezes volume, a massa de A, aqui ó, a massa de A é concentração de A vezes volume de A massa de B é concentração de B vezes volume de B. Posso simplesmente destrinchar esse passo intermediário aqui, ó, e fazer que a massa de A é simplesmente concentração de A vezes volume de A. E o mesmo em B, tá? Concentração vezes volume de B aqui. Isso vai gerar uma fórmula com essa cara aqui. Tá certo, gente? Aqui, ó, percebe? É a massa de soluto em A. Aqui é a massa de soluto em B, certo? Então, essa formulinha aqui, preciso decorar? Não, não precisa, gente. Vocês conseguem deduzir sozinhos, tá? Pelo mesmo processo que a gente conduziu aqui. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Faz as suas anotações e tenta refazer. Agora, essa formulinha vai ajudar bastante aí a gente na resolução de exercícios. Então, vamos tentar aplicar. Beleza? Vamos lá, para a prática. Na página 112 do livro didático de vocês, vocês encontram aí a questão 2. Tá? Ela diz o seguinte: qual é o volume de uma solução de hidróxido de sódio, é o princípio ativo da soda cáustica, tá? De hidróxido de sódio, 1,2 mol por litro, essa é a concentração da solução, que deve ser misturado a 200 mililitros de uma solução de 1,8 mol por litro, da mesma base, essa base, hidróxido de sódio, né, o mesmo soluto, a fim de que sua concentração molar passe a ser 1,6 mol por litro. O que nós vamos fazer aqui? Vamos misturar uma solução A, tá aqui, essa é a nossa solução A, com uma solução B,
com esse volume e essa concentração. Mas qual é o volume da solução A? É justamente o que a questão pede. Quanto da solução A nós vamos misturar com esse volume da solução B para ter uma solução final com essa concentração? Percebe? Então aqui essa questão já aumenta um pouquinho o nível de dificuldade, porque ela não quer a concentração final. Ela fornece a concentração final, está aqui, e nos pede qual é o volume da solução A, que nós vamos misturar com a solução B. Certo? É isso que nós vamos fazer aqui. Então, primeira coisa, vamos partir da nossa equação que nós deduzimos. Legal? Fazendo isso, o nosso objetivo é encontrar qual é o volume da solução A que nós vamos usar para fazer a mistura. Certo? Vamos lá. Jogando os valores nessa equação, a gente tem isso daqui, olha. Concentração da solução C, a concentração da solução final. Está aqui, ó, é 1,6. A questão fornece. Legal? Concentração da solução A. Está aqui, é 1,2 mol por litro. Certo? Está aqui no enunciado, 1,2. O volume de A é o que a gente quer descobrir, tá certo? Então isso aqui permanece como uma incógnita. Certo? Então, concentração vezes volume de A já está aqui. Mais, agora concentração vezes volume de B. Mesmo processo. Concentração de B, 1,8. Está aqui no enunciado. Volume de B, 0,2. O que aconteceu? Aconteceu, gente, que a gente precisa prestar muita atenção na unidade usada para a concentração. Está em mol por litro, certo? Não está em mol por mililitro. O que significa que isso daqui vai nos mostrar qual é a unidade de volume que nós vamos utilizar. Como aqui o volume está em mililitros, precisamos converter ele para litros. Pois é, então esses 200 mililitros, convertemos aqui para litros, fica 0,2. Tá? 200 mililitros são 0,2 litros. Legal? Então, mesma coisa aqui embaixo, olha só. Quando a gente usa o volume de B, nós usamos os 200 mililitros em litros, que dá 0,2. Certo? Então, jogamos todos os valores na equação. E agora? Agora, vamos calcular o máximo que nós conseguirmos, né? Então, o próximo passo é, pega esse denominador, né, e manda lá para o outro lado, se ele está aqui dividindo, manda para o outro lado multiplicando esse 1,6. Olha lá, ficou desse jeito. Usou parênteses para não se confundir, certo? Naturalmente, que esse 1,6 ele vai fazer uma operação distributiva aqui, né? Multiplicando o VA e multiplicando o 0,2, certo? E aqui, a única coisa que nós conseguimos resolver é essa multiplicação de 1,8 vezes 0,2. Resolvendo essas duas coisas, a distributiva aqui no membro esquerdo da equação e essa multiplicação aqui no lado direito, a gente chega aqui, ó, 1,8 vezes 0,2 dá 0,36. Tá? E, fazendo a distributiva aqui, dá 1,6 vezes VA, tá aqui, mais 1,6 vezes 0,2 dá 0,32. Tá? E aqui permanece 1,2 vezes VA. Beleza? E agora? Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Tudo que tem multiplicando VA vai para o lado esquerdo, tudo que não tem vai para o lado direito. Certo? Então fica algo assim. O 1,2 vezes VA estava positivo, passou para o outro lado, ficou negativo, passou subtraindo, né? E o mesmo com 0,32, estava somando, passou subtraindo, olha lá, ficou negativo, tá certo? Então são operações algébricas simples que vocês já conhecem muito bem. Fazendo essa subtração aqui, 1,6 VA menos 1,2 VA, tá? E 0,36 menos 0,32, chega nisso daqui. Tá certo? 1,6 menos 1,2 dá 0,4 VA. E 0,36 menos 0,32 dá 0,04. Resolvendo essa operação, passa o 0,4 que está multiplicando, passa dividindo aqui embaixo do 0,04. Isso vai dar um valor de VA igual a 0,1. Lembrando que o volume aqui é usado em litros. Portanto, se quisermos passar para mililitros, isso vai dar 100 ml. Legal? Beleza, gente? Então, veja, o processo ele é simples, ele tem uma série de passos, sendo que os passos principais
recorrem a simples operações algébricas já conhecidas por vocês. Beleza, gente? Então, tentem refazer esse exercício sozinho e os exercícios da apostila, o restante dos exercícios, vale a pena tentar também. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês.